Bom, vamos então ao nosso primeiro assunto, o G20. Mais uma reunião do G20 chegou ao fim, desta vez na África do Sul e com um fato em comum. A declaração final foi construída sem a participação dos Estados Unidos. E longe de representar qualquer rearranjo de poder mundial, o episódio apenas evidencia outra realidade. Sem os Estados Unidos, o G20 perde peso, perde direção e até relevância. Em um mundo em que crises se acumulam, é a ausência americana que expõe a fragilidade das instituições multilaterais, não a força de seus rivais. E o encontro deste ano mostrou exatamente isso. Sem Washington à mesa, o G20 deixa de ser um fórum de decisões transformadoras e passa a ser apenas mais um palco para disputas internas e discursos vazios. A superpotência continua onde sempre esteve, no centro das escolhas estratégicas do planeta. O que mudou foi o G20, que parece ainda não ter percebido o tamanho do vácuo que essa ausência produz. E antes de avançarmos, vamos ser francos. O G20 é vendido como um fórum decisivo, mas se tornou um fórum que fala muito e decide pouco. Sem liderança real, ele é só vitrine. Há boas discussões ali quando alguém assume o volante e esse alguém não é a Europa. Quando os Estados Unidos, a locomotiva econômica, militar e tecnológica do planeta, não assinam uma declaração, não é Washington que se apequena, é o G20 que encolhe. Sem a presença americana, o fórum perde autoridade, perde direção e, como falamos, relevância. Na prática, não existe ordem econômica internacional sem os Estados Unidos. E é justamente nesse vazio que regimes autoritários tentam se apresentar como alternativas. Tentam, mas não conseguem substituir a potência que sustenta as bases da liberdade, do comércio e da inovação no mundo. Eu vou então convidar nosso convidado ao primeiro comentário sobre o G20, Paulo. Suas considerações sobre o G20 sem os Estados Unidos, uma declaração final que não tem a assinatura dos americanos, o que isso significa para o mundo? Olha, Ana, são dois aspectos importantes que eu acredito que precisam ser frisados aqui nesse acontecimento. O primeiro foi o que motivou a ausência dos Estados Unidos da América, que é uma pauta até mesmo pré-governo Trump 2.0, justamente a questão dos bueres, né? Como a maioria da nossa audiência sabe, o Elon Musk, apesar de ser cidadão americano, ele é de origem sul-africana, da minoria branca na África do Sul. E já faz algumas décadas que vem crescendo um conflito entre os fazendeiros, os bueres brancos na África do Sul, que são em boa parte o motor econômico da nação, e as comunidades negras e principalmente os partidos marxistas dentro do país que vêm conclamando uma guerra civil, tomada de fazendas e até mesmo assassinato das comunidades brancas. E os governos africanos não têm feito muito por isso. Donald Trump, inclusive, né, passou assim um escovão, colocando num português popular, no Ramaphosa, que é o presidente da África do Sul, e nem mesmo a preparação do G20 contou com o Marco Rubio ali, né, como o representante da diplomacia americana, e o G20 foi esvaziado por isso. E aqui tem um sintoma maior que vai muito ao encontro do que você comentou, Ana, que é justamente um choque que nós estamos assistindo mais do que civilizacional, de placas tectônicas, de uma nova, uma nova reorganização global. Essas placas tectônicas estão se chocando no mundo inteiro e a ordem que nós tínhamos pós 1945 e depois pós 1991 vai se alterando e a gente precisa agora estar atento para ver quando essas placas se assentarem, qual vai ser a nova organização mundial. E o governo Trump ele vem mostrando que quer mudar muito dessa estrutura que nós temos hoje em dia, principalmente desses fóruns de debates que se debate muito,
com muita pompa, com muita circunstância e pouco vai sendo definido na prática. Bernardo, vou usar então a expressão do Paulo, placas tectônicas, porque é uma coisa que nós aqui na Califórnia, nós falamos muito das placas tectônicas, né? É uma região que tem muito terremoto, e então quase toda semana, eu diria, a gente sente, né, um tremorzinho aqui, outro ali. Os californianos falam, não sei a base científica disso, repito, mas é o que os californianos falam. Não, é melhor sentir essas placas tectônicas se acomodando do que a gente não sente nada e vem o Big One, vem aquele terremoto gigantesco. Como você enxerga, Bernardo, essas placas tectônicas e dentro do G20, nesse contexto geopolítico todo que nós temos falado desde o primeiro programa? Onde você acha que o G20 se encaixa nesse contexto? Que placa tectônica seria? Ana, veja, uma curiosidade geológica, né? Você sabe que eu tenho um amigo que é especializado nessa área e ele diz que é melhor ter pequenos terremotos o tempo inteiro do que não ter nenhum em regiões de risco como na Califórnia, porque ele vai se acumulando a pressão e acontece um boom, né? Como você mesmo descreveu. Então não é apenas especulação, isso é de fato ciência nesse caso. Agora, quanto ao G20, a ausência americana, como foi bem falado aqui pelo PH, ela repetiu um padrão observado, no meu entender, desde os anos 70, mais ou menos, em que a ONU, né, como um desses órgãos multilaterais, se transformou num palco em que regimes autoritários, como a gente já vem falando aqui nos outros programas de China, Irã, Rússia, Turquia e etc., formam blocos de pressão contra o Ocidente, utilizando isso para, no final das contas, não chegar num acordo, mas para exercer pressão através desses organismos multilaterais, enquanto eles acabam dominando os blocos dos países mais fracos e economias mais frágeis, né, que tentam obter benefícios para si mesmos, mas não têm nenhuma estabilidade ou sequer garantia, senão, na maioria das vezes, ocorre até uma certa subserviência a esses blocos dos países mais frágeis, né, desses blocos, digo, totalitários. E o G20, desde 99, depois daquela crise asiática, tinha essa missão de integrar os países emergentes, a economia global, etc., só que ele foi perdendo o foco. Eu lembro aqui da reunião de Toronto, que aconteceu no G20 em 2010, que teve promessas de austeridade, e isso nunca saiu do papel. Depois teve em Hamburgo, em 2017, dominada inclusive pelos conflitos entre o Xi Jinping, o Putin e a Angela Merkel sobre comércio e o clima, mais uma vez não deu nada. Então, sem os Estados Unidos, sei lá, o G20 agora está parecendo uma Liga das Nações dos anos 35, não sei se o Morgan concorda comigo, né? Tem aquele bando de discurso nobre, né? Nenhuma capacidade de ação concreta no final das contas. Então, Pequim, nesse espaço, tenta, vamos dizer assim, preencher talvez essa lacuna americana, mas sem nenhum sucesso, oferecendo um modelo de desenvolvimento, só que o Partido Comunista Chinês não tem a potência, nem a organização e nem a moral que os Estados Unidos têm para tentar substituir essa liderança, mesmo que eles tenham a tal da maratona dos 100 anos, né, que é o seu grande plano de desenvolvimento, que é apenas para si mesmo, né? Então, o resultado, no meu entender, dessas fragmentações dos blocos que tentam se favorecer e usurpar ou usar os países mais fracos, os blocos mais fracos, é fragmentação, ausência de acordos concretos, competição assimétrica, que é o que a gente vê desse abuso ou dessa fragilização dos países mais fracos, e o declínio da confiança internacional desses blocos multilaterais que estão simplesmente sem realizar nada, porque sem Washington fica o quê? Fica aquelas belas fotografias, todo mundo de braço dado, com aquela placa bonita, mas no final não dá em nada. Então, a tese do Trump de a gente tem que restaurar o bilateralismo, né, ela está mais uma vez se confirmando. A gente vai ver nesse programa que as teses do Trump estão cada vez mais sendo aceitas pela comunidade internacional. E eu acho que esse episódio do G20 vai mostrar isso, ou seja, é um desprezo que o Trump está mostrando para o mundo da falência desses organismos multilaterais que não ajudam ninguém, pelo contrário, só prejudicam os mais fracos.